das Escrituras é: cuidado com as cisternas rotas. O texto áureo da nossa examinação diz da seguinte maneira: porque o meu povo fez duas maldades. Aqui é Deus se expressando através do profeta Jeremias. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, foi a primeira, um manancial de águas vivas. Deus está se declarando como um manancial de águas vivas, e este povo o deixou. Qual foi a segunda maldade? Cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O profeta Jeremias viveu nos anos 627 e 587 a.C. Foi profeta durante 40 anos, profetizando a Judá e as nações gentílicas. Jeremias nunca se casou, vivendo no reinado de Josias, ocasião em que houve um avivamento, ainda que de pouca duração no reinado de Zedequias, que apesar de gostar de ouvir o profeta, não colocava em prática o que ele falava. Também do rei Jeoaquim, que desprezava as suas palavras, inclusive tentou matá-lo. O povo de Judá estava afastando-se de Deus. Este então enviou Jeremias para falar do perigo que estava incorrendo em não voltar para as fontes das águas, que era o próprio Deus. Por 40 anos, Jeremias denunciou o pecado do seu povo e os chamou ao arrependimento, sofrendo por isso severas privações. Ele foi lançado na prisão por 2 vezes, isso está lá em Jeremias no capítulo 37, no capítulo 38. Ele foi levado forçadamente para o Egito, está lá no Jeremias capítulo 43. Ele foi rejeitado por seus vizinhos, isso está lá em Jeremias capítulo 11, do versículo 19 ao 21. Foi rejeitado por sua família, Jeremias capítulo 12, versículo 6, e pelos reis, se encontra lá em Jeremias capítulo 36, versículo de número 23. Cisterna. O que entendemos sobre cisterna? O que Deus queria falar quando ele disse que cavaram cisternas e cisternas rotas? Cisterna vem do hebraico bor, lugar cavado, um poço. É um termo usado 67 vezes no Antigo Testamento, e a cisterna era um lugar onde era guardada água potável. A maioria dessas cisternas eram reservatórios cobertos, escavados na terra ou na rocha, para onde escorria o excesso das águas das chuvas, e guardadas para serem usadas no período da seca na Palestina, que abrangia entre maio e setembro. Uma cisterna seca e abandonada podia ser usada como cárcere, conforme vemos com José e com Jeremias, Gênesis 37, 22 e Jeremias 38, versículo 6. Por sua vez, cisternas rotas eram cisternas rachadas, que não guardavam a água e não a mantinham limpa. Qualquer viajante que se aproxima de uma cisterna rota percebe que não há água potável, apesar de todo o trabalho dos que a escavaram. Foi inútil, pois não há esperança nessa cisterna para os que a procuram. O texto supracitado chama a nossa atenção para 2 males de Judá que estava cometendo contra Deus. Eles deixaram o manancial de águas vivas e foram cavar para si cisternas rotas. Então observamos em Jeremias 17:13 que o povo abandonou o Senhor, que era a fonte das águas vivas. Deus é a fonte de água viva, irmão. Nossa vida depende dele. Sem Deus, amado e querido irmão, você não vive.
Deus é a fonte de vida abundante. Deus não é uma cisterna, mas sim uma fonte. Uma cisterna apenas armazena água, mas uma fonte produz água e água viva. A água corre da fonte. A fonte é inesgotável. A fonte tem água viva, água limpa, água cristalina, água que flui abundantemente. Isso é o símbolo da vida que Cristo nos oferece. Quem nele crê tem uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem nele crê nunca mais terá sede, disse já o próprio Jesus. Porém, Judá abandonou o manancial de águas vivas. Foi uma rejeição lenta, por dias sem fim. É o que acontece muitas das vezes com a vida de muitas pessoas. Vai deixando o Senhor de forma lenta com as suas ações, com as suas atitudes, com as suas palavras. Então foi uma rejeição lenta por dias sem fim, um esquecimento despercebido, devagar, aos poucos, cedendo um pouco aqui, um pouco ali, não falando de Deus aos filhos, conforme ordenava a lei mosaica, levando um cordeiro desqualificado para o sacrifício, realizando um ritual vazio, sem sentido espiritual, apenas na aparência. Esqueceram das ofertas alçadas, esqueceram dos pobres, dos necessitados, perderam-se na prostituição. O pecado do povo é tão grave que até os céus ficam espantados e são tomados como testemunha, como está escrito em Jeremias capítulo 2 e o versículo 12. É algo simplesmente inacreditável. Israel saiu da direção de Deus e procurou o Egito e a Assíria. Fez isso pensando que seria lucro, mas foi uma grande perda para Israel. Pensaram que seria uma bênção, mas receberam o castigo. Pensaram que sairiam saciados, mas ficaram mais sedentos. Você pode ver isso em Jeremias capítulo 2, versículo 17 ao 19. Então, se Deus é o manancial das águas vivas, por que o seu povo o abandona? Você pode se fazer essa pergunta. Muitas vezes o povo tem se cansado de Deus, tem sido atraído e seduzido pelo pecado, pelo mundo, pelas cisternas rotas. Miqueias, o profeta Miqueias, ele pergunta em seu livro Miqueias capítulo 6, versículo 3: Povo meu, que te tenho eu feito, diz o Senhor? Por que te enfadaste de mim? O filho pródigo estava insatisfeito na casa do pai e foi para um país longínquo, onde gastou tudo que tinha vivendo dissolutamente. Após perder tudo, percebeu que na casa do seu pai havia uma fonte inesgotável, onde até mesmo os favorecidos tinham oportunidade para se servir. É Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. Então você vê que as ações negativas dos próprios moradores de Judá, de Israel, as suas próprias ações fizeram com que eles se afastassem das fontes de água viva que era o próprio Deus. A segunda questão que nós podemos observar é que o povo de Deus cavou cisternas rotas que não retêm água. Ao invés de aproveitar os abundantes rios da Palestina, Israel estava cavando cisterna que não retinha as águas e cujas águas não eram saudáveis, causando várias doenças. Então veja a consequência da atitude do povo. A essa prática chamamos de irracionalidade, loucura e autodestrutibilidade. Por afastarem-se de Deus, eles cavaram cisternas rotas, quebradas, rachadas, que além de não terem as águas, deixando-a vazar. Eram cisternas que
em que a conservação da água ficava comprometida. Eis o perigo de ser seduzido por algo artificial. Israel deixou o Senhor e deixou ser seduzido pelos ídolos. Israel pensou: o nosso Deus é muito exigente. Queremos uma religião que nos custe menos, que nos dê mais liberdade, que não nos cobre tanto. Queremos ser livres como os outros povos para fazermos conforme a nossa própria vontade, sem nos se sentirmos feridos pela nossa própria consciência. Cisternas rotas é a maneira humana de satisfazer as suas necessidades espirituais. São doutrinas segundo as próprias concupiscências capazes de amontoar mestres segundo os seus próprios desejos e ambições, como escreveu Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. É a busca desenfreada por prazer nas coisas do mundo e um tipo do cristão que nunca guarda o que lhe é confiado, como escreveu Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14 e João em Apocalipse 3:11. É a aceitação do sincretismo religioso que condena um pouco de tudo, trazendo uma opção religiosa um pouco mais interessante. A teologia da prosperidade, com suas inovações materialistas e cheias de sementinhas no seu bojo, nocauteando grandes lideranças que ficam assoberbadas com a garantia do dinheiro fácil. Cisternas rotas, amados irmãos, falam da constante inversão de valores que os cristãos pós-modernos têm cometido. O que era pecado já não era mais. O que dantes prejudicava agora parece fazer o bem. Os cultos foram transformados em shows, os pregadores e cantores em estrelas popstar. A adoração genuína em louvorzão ritmado com músicas frenéticas, com letras carregadas de heresias e manipuladoras da grande massa. A igreja vira clube. O pastor, que deveria ser profeta e denunciar essa inversão, pelo contrário, se deixa levar pela nova onda, pois percebe que dessa forma é mais fácil enriquecer em nome de uma fé operante totalmente distorcida daquela apresentada pelas Sagradas Escrituras. Então veja que ao proferir cisternas rotas, o povo se alimenta-se de pó, ao invés de beber da fonte. Quem troca o Senhor por outras fontes pode morrer de sede. Por causa da água que bebemos das cisternas, vivemos dias de completa insensatez, de extrema loucura. Negamos a veracidade de Deus e abandonamos o Senhor por completa ignorância das Escrituras. Oséias 4:6. Devemos buscar o conhecimento de Deus. Cavar cisternas rotas gera fadiga, exaustão e desilusão. Até quando vamos ficar reivindicando cabritos para festejar, se desfrutamos da agradável companhia do Pai, como fez lá o irmão do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículo 29 ao 31. Até quando vamos morrer de sede se Cristo nos oferece água que jorra para a vida eterna? João capítulo 4, versículo 10, 13 e 14. Precisamos, amados irmãos, compreender que Deus é a fonte de águas vivas e somente Ele provê água capaz de transmitir vida. Você pode ler em Isaías 55, versículo 1, João capítulo 4, versículo 10, João capítulo 7, versículo 37 e 38. Precisamos entender que o conteúdo vale mais que a aparência. A família vale mais do que o serviço cristão. A igreja vale mais que os outros lugares. A palavra de Deus vale